Boa tarde, meu nome é Ricardo Ventura. Hoje eu vim aqui para contar a minha história de vida, a minha superação dentro dessa vida inteira que eu tive, desde a minha infância. Então vou contar para vocês. Eu nasci na Gávea, e no Rio de Janeiro. Eu convivi a maior parte da minha infância em São Gonçalo. Então, eu e minha irmã. Então, nessa época aí, foi uma época muito complicada, porque não tinha uma casa decente, que eu me lembro. Até mesmo não tinha um banheiro decente. Então, era tudo muito precário, era tudo muito difícil pra gente, entendeu? Tudo pra gente, tudo pra minha família, assim, tudo pro meu pai na época, tudo pra minha mãe. Era tudo difícil, era tudo complicado pra conseguir. Então, era muito, meu pai e minha mãe não tinham, na realidade, não tinha recursos pra poder bancar a gente, né? Sustentar a família. Então, a partir daí, então, foi muita necessidade e eu não me lembro de... Eu não me lembro de ter festa, por exemplo, eu não me lembro de ter festa de aniversário de 4 anos de idade, por exemplo, de 5 anos de idade. Não me recordo. Então, por aí já dá pra ver que realmente era complicado mesmo. Então, não tinha também, que eu me lembro também, a gente não tinha comida, a refeição feita no fogão, né, no gás, que é o correto, né, de toda pessoa, todo ser humano, né. Então, na época era fogo de lenha mesmo, e ou a gente comia no fogo de lenha, ou a minha mãe cozinhava no fogo de lenha, ou a gente não se alimentava. Então, era isso aí que a gente fazia. Então, minha mãe teve mais um filho, que é o Fábio, meu irmão, e éramos 3, então, se já era difícil com 2, né, imagina depois que ela teve o Fábio. Então, viramos 3, então aí a dificuldade ela aumentou o dobro, ficou pior, com certeza ficou bem pior, porque então a necessidade era bem maior, ficou bem maior, a luta ficou bem maior, com certeza, porque eu também não me lembro de ter estudado nessa época, essa minha fase aí como é que eu posso falar? Dentre os meus 5 anos de idade, 4 anos de idade, eu não me lembro de nada disso. Em São Gonçalo, onde eu vivi, eu não me lembro de nada disso. Então eu fui ter isso bem mais na frente. Eu acredito que com 7 anos de idade, porque eu, de São Gonçalo, eu fui para Copacabana, no Rio de Janeiro, mas saiu uma outra história mais para frente. Então, o que eu vou falar agora é a parte mais para trás. Eu gostava muito de brinquedo, né? Assim como toda criança gosta, né? De ter o teu brinquedo, teu carrinho, tua bola pra você jogar seu futebol, sua bicicleta pra você andar, você passear, normal. Então, eu e meu irmão, a gente era muito precário também nessa parte aí também. Ou meu pai comprava brinquedo pra gente brincar e se divertir, ou ele comprava alimento pra gente comer. Então até então eu entendia, bem que entendia, né? Não fazia muita questão, também aprendi a não fazer questão também, né? Tanto tempo sem ter, acabei, vamos dizer assim, acostumando, né? Então, mas teve uma pessoa que nesse meio tempo aí, que é um primo meu, que ele veio de Copacabana para São Gonçalo entregar uns brinquedos pra gente. Sempre que ele juntava, na realidade eu acho que eu não sei muito bem, mas eu acho que ele pegava assim, reunia, sei lá,
brinquedo dele mesmo, né? Que ele ia ganhando, que ele ganhava, sempre foi de ganhar muito brinquedo. Mais pra frente, depois eu fui pegar mais intimidade com ele, fui ver realmente que ele tinha muito, então ele, os que era mais quebrado, que eram os mais faltando cabeça, perna, ele mandava pra gente, ele levava, ele saía daqui para levar lá em São Gonçalo. Então quando ele chegava lá e chamava eu e meu irmão e derramava assim, eu lembro que ele jogava assim no chão a sacola cheia de brinquedos. E a gente ficava feliz pra caramba, a gente ia juntando os braços, assim, a cabeça ia colando, dando jeito. E a gente ficava feliz pra caramba, e era o que a gente tinha na época. Então, fez a diferença, mesmo estando quebrados os brinquedos, entendeu? Estando estragados. Mas mudou a minha vida na época, entendeu? E sou grato a ele até hoje. Então, a partir daí, veio, vamos dizer assim, será que eu posso dizer o acidente, né, que aconteceu com a minha mãe. Eu não sei, também não vou falar que o que ela e meu pai, o que aconteceu entre os dois para ela chegar a essa conclusão de tirar a própria vida, porque a minha mãe, ela tirou a própria vida dela, ela tacou fogo no próprio corpo, e eu e meus irmãos, a gente era tudo pequeno, e ela não pensou nisso, ela simplesmente pegou o álcool e ela tacou fogo no próprio corpo dela, então ela veio a óbito. E a partir daí, então, a minha vida, a nossa vida, ela ficou muito difícil mesmo, piorou porque a gente, se já era ruim com ela, depois que ela morreu, ficou pior ainda, porque como é que meu pai ia trabalhar e sustentar 3 crianças, né? Porque tem que comer, tem que tomar café da manhã, tem que almoçar, tem que jantar, tem que ter alimento da criança. Como é que as crianças ficam? Como é que a gente ficou? Então, simplesmente meu pai, nesse meio tempo aí conheceu uma mulher, que hoje é a esposa dele, ele teve um caso com ela na época e ficou com ela e está com ela até hoje, e ela na época já sabia que ele tinha 3 filhos. Então ela aceitou ficar com ele assim mesmo e fomos morar com ela. Mas até então houve uma separação aí nesse meio tempo aí. Eu fui morar com meu pai, com a Dalva, o nome dela é Dalva. Eu fui morar com ela e a Fernanda foi morar, que é a minha irmã mais velha, foi morar no Chapéu Mangueira, que fica na Zona Sul, que fica no Leme. E ela foi morar com minha avó. Então houve uma separação aí. E eu vivi um tempo longe dos meus irmãos. Então tive que... Eu que era, no caso, a gente era sempre unido, eu tive que me adaptar meio aí que sozinho, né? Fui morar com uma mulher que até então eu não conhecia e eu não tinha que fazer, né? Eu tinha que aceitar a situação, não tinha que optar, não tinha que escolher. Eu tinha que aceitar aquela realidade. Então eu fui morar com ela e depois meu pai, nesse meio tempo aí, engravidou ela teve o William, que é o meu irmão caçula. Então, depois daí, ela, com meu pai, resolveu morar na Zona Sul. Desculpa, depois dali, eu me lembro que a gente foi morar eu fui morar com ela ali no Flamengo, no Largo do Machado, isso mesmo. Fui morar com ela ali, era um prédio assim meio que, vamos dizer assim, meio que abandonado. Mas era ali que ela morava e era ali que eu fui morar com ela. Depois dali que eu fui morar na Zona Sul, que meu pai e ela conversaram e levou todo mundo para a Zona Sul. Mas até então a gente foi na Zona Sul para Babilônia, fica no Leme. Chegamos lá, a gente não tinha casa. Então muita dificuldade, mais uma batalha também na Babilônia, porque até então a gente não tinha onde morar. A gente não tinha nem dinheiro para comprar terreno, entende? Então, eu me lembro que meu pai levou a gente para morar na casa da minha tia,
que é a minha tia China, e moramos de favor na casa dela por um tempo. Agradeço muito a minha tia China por isso. E depois dali, na casa dela, meu pai foi fazendo certas amizades no morro e até que conseguiu um espaço para construir. E dali começou mais uma nova trajetória, que foi na Babilônia. Graças a Deus foi uma comunidade, e é uma comunidade que abraça a gente até hoje e recebeu a gente muito bem. E a minha tia China, ela podia muito bem falar que não tinha lugar, que não tinha espaço, mas ela foi solidária, ela abriu o coração dela, a vida dela, realmente o espaço dela, né? Até mesmo a privacidade dela que ela tinha, para botar o irmão dela e a cunhada dela, com mais eu, Fabinho e Fernanda. E o William, porque já tinha o William. E Luana também, porque já tinha. Então vamos lá. Era eu, Fabinho, Fernanda, Luana e o William. Era 5. Ou seja, eram 7 pessoas. Que ela ainda tinha uma guerreira. Deixa um forte abraço aí pra minha tia China aí. Te amo, tá, tia? Então, a partir daí meu pai conseguiu um terreno, como eu disse, mas mesmo assim era muito difícil, porque até então a galera que mora em comunidade, aí, que mora em favela mesmo, sabe que é difícil, o quão é difícil você construir uma casa, ainda mais naquela época, você construir uma casa de laje, você bater uma laje na época, você... Até hoje, né? É difícil mesmo, uma pessoa tem que trabalhar muito mesmo para construir uma casa hoje em comunidade, uma casa segura. Então, meu pai não tinha muito recurso, né? E teve que fazer uma casa urgente, até porque a situação na época não era muito... A situação na época não era muito favorável, né? Em relação ao trabalho. Então, meu pai fez o que deu para fazer e também com urgência, até porque, né, a gente estava na casa dela. Então, a gente pensava, não vamos ficar aqui também tirando a privacidade dela. Então, a gente resolveu sair dali o mais rápido possível. Então, meu pai construiu uma casa de estuque, tá? Com urgência, e tirou a gente de lá e fomos morar. Então, a partir daí começou uma nova trajetória na minha vida, porque na Babilônia eu vim sofrer um acidente, no Réveillon eu desci para ver os fogos, como todo mundo faz normal, né? Na realidade, acabou os fogos, fui para minha casa, no dia seguinte desci, acordei um primo meu e fui até a praia. E na época os fogos eram na areia, eu vou resumir. Pegamos as pólvoras, os fogos que não explodiu, e pegamos as pólvoras todas, juntamos ela e subimos para a comunidade. Chegamos na comunidade e fizemos uma bomba. Fizemos uma bomba, só que não tomamos o devido cuidado, né? As devidas precauções, até porque também não tinha muita, vamos dizer assim, mentalidade, né, na realidade que eu estava fazendo. Eu sei que eu juntei muita pólvora e explodiu no meu rosto, explodiu em cima de mim e de um primo meu, que é o Guilherme. Então, essa fase também foi muito difícil também, porque isso custou muito caro para mim. Eu fiquei internado, eu me queimei, se eu não me engano, foi 70% do corpo, eu não sei, não me lembro, mas me machucou bastante, vocês podem ver, ó. Mas nesse dia o Guilherme ele não se machucou tanto, ele teve ferimentos leves imediatamente, no mesmo dia ele foi para casa. Eu direto para o Racha Maia, em Botafogo, eu dali fui para o Hospital Miguel Couto.
Então, dali eu tive que ficar um mês internado, fiquei 30 dias lá e perdi o movimento durante acho que acredito que uns 15 dias, fiquei sem andar, fiquei sem enxergar, até porque colou, a minha vista colou, fechou as pálpebras. Então tive que fazer fisioterapia nas minhas mãos também, porque estavam começando a querer atrofiar e eu fiquei desesperado também, foi muito ruim essa época aí. Então, mas graças a Deus deu tudo certo. Meu pai como sempre, sempre cuidadoso. Meu pai nunca teve muito recurso, muito o que me dá, mas foi sempre cuidadoso, sempre comigo. Então, nessa época aí, sempre comigo no hospital, ou quando ele dava para ele ir, porque ele sempre trabalhava, então mandava outra pessoa ficar comigo. Mas tá tudo bem. Depois tive a minha primeira filha, tive meu primeiro relacionamento. A partir daí eu tive a minha primeira filha, que é a Maria Eduarda, e minha lindona. E a vida foi dando o seu curso, me separei depois da mãe dela, isso aí já é uma outra história. E a partir depois daí tive uma outra filha, que é a Kesley, e a outra também lindona. E hoje eu tô num outro relacionamento. Hoje eu cheguei num outro. Na realidade, hoje eu consegui chegar num outro patamar de vida muito diferente, muito da realidade que eu tive antes. Então hoje eu tenho um outro relacionamento, hoje eu tenho um relacionamento tranquilo, hoje eu tenho uma mulher tranquila do meu lado, hoje eu tenho a minha família. Hoje eu posso dizer, graças a Deus, o que eu não tive antes, e hoje eu posso dar para as minhas filhas. Eu sei que eu posso fazer muito mais por ela, e eu vou fazer. E é isso. Hoje eu tenho um relacionamento saudável, hoje eu tenho a minha casa, hoje eu moro junto com uma pessoa legal, que é a Alessandra, cuida muito bem de mim. E os meus irmãos todos estão com saúde, o Fábio está com saúde, a Fernanda está com saúde, está todo mundo com os seus filhos. E tenho muito que agradecer ao meu pai aí, e a Dalva aí por ter doado o tempo dela, né? Querendo ou não, ela doou o tempo dela, né, durante esses anos para cuidar da gente. Então agradeço aí também. E é isso que eu queria contar para vocês. Vou encerrar o vídeo aqui e uma boa tarde.